Olá, bom dia. Hoje é sábado, hoje é 26 de outubro de 2024. Então essa é a live do sábado. Quem já me acompanha sabe que todo sábado eu faço uma live tratando de assuntos diversos. A última live eu falei sobre a questão do sentido da vida, né? Qual é o sentido da sua vida, etc. E acabou que durante a live eu entrei numa questão levantada assim, baseada, né? Na verdade, eu peguei como base, como substância para reflexão, a pirâmide de Maslow. Hoje eu até coloquei aqui nessa própria descrição da live aqui, eu acabei colocando aqui algumas questões dessa pirâmide, que é na verdade, segundo o próprio Maslow, que chama-se Abraham Maslow, ele elenca, né, nessa pirâmide, ele elenca assim, é uma teoria das necessidades humanas, na verdade, né? Então ela vai, veja bem, eu vou até abrir aqui o meu celular aqui para falar sobre isso, né? Para poder ler para vocês alguma coisa. Então, vejam bem, a pirâmide, ela, né? Vocês já conhecem uma pirâmide. Então, na base dessa pirâmide, ele coloca as necessidades, as chamadas necessidades fisiológicas, né? Que é como o básico, né, na verdade, daquilo que o ser humano precisa e almeja. Então, como saciar a fome, a sede, né? Coisas assim. Aí no segundo passo, nós estamos falando de baixo para cima, no segundo passo, ele coloca as necessidades de segurança, né, que é o segundo nível dessa hierarquia, onde os elementos fazem divididos, onde esses elementos que busca se conquistar para se sentir seguro, né, é a necessidade de segurança. Então, quer dizer, desde a segurança em casa, como a segurança no trabalho, a segurança da saúde, etc. No terceiro patamar, as necessidades sociais, que é o terceiro nível dessa pirâmide. As necessidades de sentir-se parte de um grupo social, como ter amigos, constituir família, receber carinho, etc. E o quarto, necessidades de status ou estima. Isso aí é meio vago, na verdade, status ou estima. Quer dizer, isso aí segundo ele, agrupa duas principais necessidades: a de reconhecer as próprias capacidades de ser reconhecido por outras pessoas e também de autovalorizar-se, digamos assim. Estou resumindo. E por fim, as necessidades de autorrealização. Esse é o topo da pirâmide, quer dizer, você vai evoluindo. Quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial que ele tem de si mesmo, com o autocontrole das suas ações, a independência, a capacidade de fazer aquilo que gosta e que é apto a fazer. Eu sei que parece assim, você vai ler aí embaixo depois, um pouco vago, né? Algumas coisas são um pouco vagas, outras são bem concretas. Então, a verdade, nesse sentido, a conclusão minha, é que essa busca pelo sentido da vida, então, as pessoas elas podem colocar em diversos patamares. Então, eu contei no outro vídeo, eu contei na minha própria vivência. Então, quer dizer, num primeiro momento, o ser humano, seja ele qual for, ele vai estar buscando
suprir necessidades que são básicas para a sua existência. Então ele pode ver o cumprimento dessas necessidades básicas, quer dizer, como o sentido da sua vida. Como eu falei no vídeo passado, no primeiro momento da minha vida, o sentido dela era da sobrevivência. E essas necessidades básicas, então, têm a ver com a sobrevivência. Mas não para aí. Aí tem uma coisa que é interessante falar, frisar, que existem muitas pessoas que param, que, tipo assim, o sentido da vida para ela ou dela é só o básico. É só essa busca para suprir aquelas necessidades fisiológicas, que é de sobrevivência, na verdade. Tá? Então, de repente, o sentido da vida fica só nisso. E a maioria das pessoas embarca nessa. Essa é a verdade. Mas a vida ela exige, né, entre aspas, se exige, a vida é muito mais. Ela exige muito mais do ser humano, porque nós estamos aqui para evoluir, e evoluir muito. O problema é que as pessoas se apequenam. Então, a pessoa tem um emprego, tem um salário, tem uma casa, digamos assim, e ela se acomoda ali, né? E não percebe que a vida tem mais a oferecer do que só o suprimento das necessidades básicas, certo? Então a gente fica assim, a questão do sentido da vida, como eu disse, é particular, é de cada um, mas existem perspectivas de que esse sentido da vida seja superior, que ele seja mais, que ele não fique apenas no básico. Tipo assim, agora eu tenho onde me abrigar, agora eu tenho que comer, então tá bom. Essa é a limitação de muitos seres humanos. Tá? Mas existem outras necessidades também, então, de suprimento, e que dão sentido à vida. Então, essas necessidades, por exemplo, de cunho social, né? De socializar-se, de inteirar-se com outras pessoas, de convivência, né? Então, isso é, na verdade, algo assim que valoriza o ser humano, né? Nós estamos aqui também para conviver e conviver bem, né, com as outras pessoas. Nós estamos aqui para mais e mais e mais. Então tem também essa questão, por exemplo, da necessidade de... Tem gente que tem necessidade, né, de status, necessidade de poder. Então, para essas pessoas, o sentido da vida, de repente, é isso. Buscar ter status, buscar a busca por poder, seja qual for o poder, né? E no topo dessa pirâmide está a necessidade, veja bem, uma necessidade de autorrealização, que eu digo que é uma aspiração, aspirar a autorrealizar-se num conjunto maior de feitos. Entendem? Um conjunto maior de feitos, quer dizer, eu me autorrealizo quando eu obtenho aquilo que eu preciso para ter uma vida confortável, quando eu me relaciono bem com as pessoas, né? Mas existem mais coisas a aspirar para, né, sentir-me realizado. Tá?
num nível muito mais elevado. Então, nesse caso, essa pirâmide do Maslow, para quem interessar, né, só pesquisar mais até, eu pus a descrição até nesse vídeo, de algumas coisas, porque a gente às vezes se apequena na vida, né? Nós nos apequenamos. Uma vez eu fiz essa palestra N vezes na minha vida, de trabalho e de compartilhamento, né? E aí uma pessoa falou, nossa, mas eu fiquei chocado com essa exposição sobre essa pirâmide de necessidades, né? Que eu também classifico como pirâmide de aspirações. O ser humano tem que aspirar, ele tem que querer mais. Essa é a verdade. Então, a pessoa disse, eu fiquei chocado porque eu senti que quase todo mundo está no básico. Está buscando apenas o básico e não percebe. O problema maior é esse, é a falta de percepção das pessoas aonde que elas estão, né? Nessa busca de dar significado à sua vida. Onde que elas estão? Se elas estão paradas, por exemplo, lá nesse degrau do suprimento das necessidades fisiológicas. Isso é pouco, isso é pobre. Tá? Pobre, assim, na maior extensão da palavra. Então, quer dizer, de repente, eu vim aqui nessa vida só para isso. Não é? Então, a chamada aqui, nesse caso, nessa live, e na que veio antecedeu a ela, é de que nós precisamos dar um sentido mais elevado para a nossa vida. Porque senão você fica diminuto, você fica pequeno. Quer dizer, você tem uma vida, quer dizer, um tempo, um bom tempo, digamos assim, para fazer coisas mais maiores e mais grandiosas na sua vida. Eu não estou falando aqui de obtenção de 1.500 bens, não estou falando aqui de 1.500 status, não estou falando aqui de 1.500 poderes, não estou falando nada disso. Eu estou falando no sentido de você se elevar como ser humano total. Porque o ser humano, ele é mais do que o humano nesse sentido físico. Né? O ser humano, ele possui uma alma, ele possui um espírito, e que esses corpos, né, alma, espírito, eles precisam ser alimentados. Precisam ser elevados. Quando eu falei da vez passada, que eu disse que em alguns pontos eu discordo um pouco dessa hierarquia da pirâmide do Maslow, porque eu penso, né, que na verdade, uma questão, por exemplo, que é a autoestima. Isso eu falo até no meu livro. Ela, na verdade, a busca pela autoestima, né, nesse sentido mais grandioso, deve ser uma necessidade, é uma necessidade do ser humano. É uma grande aspiração você ter uma autoestima elevada e saudável, para que você consiga ultrapassar, superar, né, todos os obstáculos que você se defronta na vida. Sem autoestima, a pessoa vai faltar energia, né, para que a pessoa encontre aí algo sempre maior em sua vida, nessa trajetória de vida
Porque nós estamos sempre buscando, né, elevar-se. A ideia é essa. O sentido da vida é da autoelevação, é de você se elevar sempre acima dos patamares, né, que são colocados na sua existência, acima das dificuldades, acima das diferenças. Essa deveria ser a grande aspiração do ser humano, mas nem todos têm essas aspirações. As pessoas, uma parte das pessoas, elas se contentam com pouco na vida, tá? Quando eu falo se contentam com pouco na vida, eu não estou falando de coisas materiais apenas, tá? Estou falando de evolução da pessoa, da busca por patamares de conhecimento mais elevados. Quer dizer, uma busca que deveria estar aí, está embutido dentro dessa pirâmide, mas é a busca pelo conhecimento. Eu já percebi que quando eu, em palestras, falava e ainda falo sobre a busca pelo conhecimento, que muita gente torce o nariz. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem se esforçar, elas querem obter coisas na vida, elas querem ascender na vida, subir na vida, mas não querem se esforçar. Não querem trabalhar nesse sentido de buscar, buscar conteúdo. É interessante, né? Inclusive essa palavra conteúdo, hoje ela está muito presente na questão da internet. Então, de vez em quando eu recebo alguma coisa de pessoas que se dizem criadoras de conteúdo para a internet. E aí você vai ver, né, que a maior parte, veja bem, acho aí que precisa aprender a garimpar as coisas na internet para encontrar coisas boas. Porque a maior parte desses conteúdos que são produzidos na internet, seja aqui no Facebook, seja no YouTube, seja onde for, Instagram, as coisas. A maior parte desses conteúdos são lixo. Não vale nada. Não acrescentam nada na vida da pessoa. São só distrações. São conteúdos inócuos em termos de evolução. O problema é que tem um monte de gente que parece que é cega, não enxerga isso. Você vai passar não sei quanto tempo assistindo vídeos idiotas e que não acrescentam nada em sua vida, mas que levam o seu tempo. Essa é uma questão. A maior parte desses conteúdos não acrescentam nada na vida das pessoas e levam o tempo da vida delas, porque você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tá? Essa é uma questão. A questão do tempo também ela está ligada ao sentido da vida. Como é que você aproveita o seu tempo? Veja bem, eu falei a palavra assim, aproveita do seu tempo. Como é que você faz isso? Porque aproveitar o tempo, por isso que eu destaquei bem, aproveita o tempo. Aproveitar o tempo é fazer coisas boas, coisas úteis. Coisas úteis não é só, sabe, construir uma casa, não sei o quê. Coisas úteis. Quer dizer, aprimorar o seu conhecimento deveria ser quase que a prioridade. Se aprimorar os seus conhecimentos. Está sempre buscando conhecimento para preparar-se mais e mais para aspirar coisas mais elevadas em sua vida. Essa é a questão. Mas, como eu disse, as pessoas querem que alguém dê o pulo do gato. Sabe o pulo do gato? Quer dizer, ensine a pescar
Não quer que ensine a pescar, quer que traga o peixe já pronto. Essa é a questão. Elas não gostam de gente que quer ensinar a pescar. Talvez nem gostem de mim, pelo fato de eu falar que as pessoas precisam evoluir e que o sentido da vida está numa evolução constante. Agora você é que escolhe essa sua evolução, se ela vai ser constante ou se ela vai aos trancos e barrancos. Aquela história de que você precisa, por exemplo, sofrer para aprender. A pedagogia da dor. Será que é isso mesmo, né? Teve um tempo que eu até acreditei, né, nessa pedagogia da dor. Quando eu falo acreditei, é no sentido cabal da coisa, né? Tipo assim, de repente isso vira uma crença sua. Eu tenho que sofrer para aprender. Mas a coisa não é bem assim. O aprendizado, digamos assim, do sofrimento, ele tem que ser temporário. Eu sofro hoje por algumas coisas que eu fiz, por algumas péssimas escolhas que eu fiz, etc. Mas amanhã eu não vou sofrer, porque eu já aprendi a lição. Agora, se eu continuar sofrendo e não aprendendo, que evolução é essa? Então não há evolução, né, sem aprendizado, tá? O conhecimento é um aprendizado, mas é necessário a prática do aprendizado. A prática do que você aprendeu. Nós tivemos aí recentemente essa coisa da epidemia da Covid, que eu classifico que ainda não passou. As pessoas pensam que passou. A Covid, ela está aí, está no ar. Nas suas mais variadas variantes, certo? E muita gente não aprendeu nada com isso. Se você for um observador da vida, observa as coisas, não é para julgar os outros, é observar a vida. Você vai ver que muita gente não aprendeu nada. Quer dizer, aqueles milhares de pessoas que morreram, muitas delas, assim, em termos de pedagogia para as pessoas, para os que ficaram vivos, não surtiu sentido, não fez efeito. As pessoas estão nem aí. Quantas mil pessoas, milhões até, morreram no mundo inteiro pela Covid? É um número enorme. Mas o aprendizado disso, a maioria das pessoas, ele não veio. Tem gente que ainda continua vivendo em condições péssimas, por exemplo, de higiene, mas não por falta de condições, por não ter essa consciência. A questão ambiental, que deveria ser a prioridade número 1, né, no combate a todas as pandemias que já vieram e que virão, as pessoas não estão nem aí, todo mundo continua tudo do mesmo jeito. As pessoas ficaram até piores. Muitas pessoas ficaram piores, até emborreceram depois da pandemia. Então, para essas pessoas, qual é o sentido da vida? A vida praticamente, para algumas pessoas, não tem sentido. Embora elas mintam. Mentira, eu digo, é quando fico aí fazendo, sabe, usando slogans e tal, falando da fé que não tem, falando de crenças e isso e aquilo,
recitando, né, versículos da Bíblia e outras coisas mais, mas a vida delas não muda, porque elas não têm um sentido para a vida. Essa é a questão. E quando dizem que tem sentido, esses sentidos são ilusões, ilusórios. Esses sentidos são, sabe, são vazios. Essa é a questão. Então são várias questões aí nessa reflexão. E muita gente às vezes torce o nariz para isso. Como eu disse, eu faço palestras desde os anos 80 e é comum, infelizmente, né? A gente vê pessoas torcendo o nariz quando você fala alguma coisa mais clara, mais objetiva, mais real, porque elas querem a ilusão, elas querem que você diga assim, não, eu vou dar hoje para vocês 3 passos para ser feliz. Né? Passo 1, passo 2, passo 3. As pessoas querem isso. Querem que você cante a bola delas. Né? E a vida não é assim. Eu, pela minha própria vivência, experiência, etc., eu sei que a vida não é assim. A questão não é se eu acredito. Eu sei que a vida não é isso que eu acabei de falar, essas ilusões que as pessoas querem. Né? E aí vem um tanto de gente para suprir essas ilusões, porque se você está buscando ilusão, você vai encontrar ilusão. E aí vem os coaches da vida, etc. aí, né? Os grandes filósofos aí, que se dizem grandes filósofos, né? Vão vir dizer para você, ó, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Aliás, o bom filósofo não manda ninguém fazer as coisas, ele apenas coloca suas ideias, seus pensamentos, e cabe a você decidir o que fazer, tá? Então, vejam bem que essa discussão do sentido da vida, ela é muito mais profunda, vai muito mais além de tudo isso que eu estou falando até. Mas o básico é isso que eu estou falando. É preciso que você dê um sentido para a sua vida. Um sentido elevado. Porque, como eu disse, no primeiro momento, nossas necessidades nos dominam. As necessidades fisiológicas, né, de segurança, etc. Mas nós não podemos estacionar aí. Então nós temos que ir além e buscar outras camadas de evolução. Eu acabei de falar, né, que nós temos o lado nosso físico, material, temos nosso corpo, né, de alma, nossa alma, que é o outro corpo que faz parte de nós, temos o nosso espírito e temos muito mais coisas, né, que as pessoas às vezes isso aí que eu falei já tá bom, o básico disso, né? Corpo, alma, mente, espírito. Se você entender isso e trabalhar em cima disso, você já vai, né, encontrar um maior sentido para a sua vida. A sua vida não pode ser pequena, né? Dizia lá Fernando Pessoa, né? Creio que seja ele, que né, tudo vale a pena, na vida tudo vale a pena se a alma não for pequena. Tá? Quer dizer, a gente precisa expandir a nossa alma, né? Nós precisamos expandir muito os seres humanos, tá? Todos os seres humanos. Precisamos expandir muito. Nós temos, por exemplo, um aparato, né, um aparato, né, que é o cérebro. Tudo começa no cérebro, né? Na verdade, em termos de vida. E nós não usamos esse cérebro, que é um mecanismo que está ali para ser usado.
para ser usado, né? Através do que? Através é o nosso, faz parte do nosso sistema nervoso, né? Chama, né? O cérebro. E uma forma de utilizar bem o cérebro é dotando-o de conhecimento, trazendo para dentro de si o conhecimento. Estou falando de modo bem simples, né? Então, quer dizer, a nossa mente, o nosso aparelho mental, nós não sabemos utilizar, nós deixamos ele lá solto, né? Vivemos todos os dias com centenas e centenas de pensamentos aleatórios tomando conta da nossa mente, né? Nós não temos o domínio da nossa mente. E para isso é preciso exercícios, tá? É preciso exercitar o domínio da mente. Mas as pessoas estão preocupadas com isso. Elas querem chegar no final de semana, beber, comer, né? Como dizem elas, aproveitar a vida. Mas que vida! Que pobre vida! Que só acontece no final de semana. Que só acontece de forma entorpecida através de álcool, droga, etc. Que vida é essa? Então, nós temos que ter essa noção de que nós somos maiores do que aparentamos ser. Eu, depois de um tempo na minha vida, eu nunca gostei dessa coisa de achar que nós somos pequenos, certo? Que nós somos coitadinhos. Não passei a não gostar disso, a ter uma ojeriza em relação a isso. Quando alguém se apresenta para mim bancando o coitadinho, eu saio fora. Porque eu não creio que nós estamos aqui nessa vida, nesse exato momento, para nos apequenar. Nós precisamos dar uma contribuição maior para o mundo, não ficar só ocupando espaço no mundo. Porque tem gente que só fica ocupando espaço no mundo, mas não dá uma contribuição nenhuma para o mundo. Para esse mundo que nós vivemos, para esse universo, não dá nenhuma contribuição. Só fica ali ocupando espaço. Muita gente assim, bastante gente assim. Não pensa, né? Qual que é a minha contribuição para a humanidade? Qual que é o exemplo que eu dou para a humanidade? Aí você vai dizer, mas a humanidade não está nem aí para você, está sim. Porque a humanidade, ela está do seu lado. O seu filho, a sua filha, né? A sua mãe, seu pai, toda aparentada, né, no âmbito da família, eles são a humanidade. Todo o pessoal da sua rua é a humanidade. Todo o povo do seu bairro é a humanidade. Da sua cidade, tudo é a humanidade. Onde você estiver, a humanidade vai estar junto. Então, quer dizer, o que você pode fazer? Acrescentar a isso. Dar bons exemplos, né, de conduta ética, moral, sim, sim. Não é ficar falando blá, 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 né? Tem gente que acha que se falar bastante vai convencer os outros de que é uma pessoa boa, etc. Isso é besteira. Quer dizer, as pessoas saem por aí, né? Não sai? Um monte de gente sai por aí, às vezes. Manipulados aí por religiosos, saem por aí tentando converter os outros, quando nem elas mesmas são convertidas, em termos de espiritualidade. Certo? Então é isso que você vê. As pessoas vivem iludidas, vivem numa ilusão e não fazem nada para mudar isso. Então qual é o sentido da vida dessas pessoas que não dão nenhum bom exemplo na vida? Nenhum bom exemplo na vida. Só sabem reclamar, só sabem se vitimizar, o que é uma desgraça, né?
A vitimização é uma desgraça que assola o ser humano. Todo campo, todos os campos da convivência humana, você vai encontrar essa coisa da vitimização. Esse é um dos grandes empecilhos ao crescimento. A evolução do ser humano é a ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento, é a falta de busca de conhecimento, tá? Tem gente que acha, não, mas também se eu tivesse conhecimento, você vai buscar conhecimento, você busca, certo? Eu era um menino que vivia fugindo para a rua, né? Que sofria espancamento, vivia fugindo para a rua, né? E aí fui parar em abrigo de menores, etc., né? E eu fui buscar conhecimento para ser quem eu sou, ou o que eu sou, né? Então, o conhecimento você tem que buscar. Eu acho que alguém vai bater na sua porta e vai dizer, tem aqui um pacote de conhecimento para você, tá? Doação, não sei de quem, não existe isso. Então, a gente precisa entender isso, né? Eu falei, a ignorância, eu estou falando da ignorância de não buscar conhecimento, tá? Não obter conhecimento. Isso é um grande mal, né, da humanidade. E aí entra também esses outros derivados, tipo a vitimização, aonde que tem pessoas e não só pessoas, estados inclusive, né, estados assim de poder político, etc., que se colocam sempre na posição de vítimas. Estão sempre se vitimizando, quer dizer, acham que isso vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Não mudou até agora e não vai mudar. Então você vê o tempo todo isso. A vitimização é pior, é o mal o pessoal gosta de falar o mal do século, mas o mal da humanidade é a ignorância e a vitimização. Essa coisa de eu não faço nada por culpa de fulano, beltrano, ciclano, etc. Quer dizer, sempre culpando alguém. Sempre eu sou vítima. Enquanto você se coloca nessa posição de vítima, você não evolui. Não evolui. Eu experimentei isso durante muito tempo na minha vida. Por ignorância. Até encontrar conhecimento para entender que eu tinha que parar com isso, né? Quer dizer, essa coisa da vitimização é um grande mal que está aí. As pessoas acham que se vitimizar, né? Se colocar na posição de coitadinho, tenha dó de mim, tenha pena de mim, coitado de mim, eu não tenho sorte, eu sou azarado, essas coisas. Se colocar nessa posição, não evolui. Não evolui. E serve como massa de manobra de um monte de gente também, porque as pessoas pensam que a manipulação, para fechar esse assunto hoje, a manipulação é uma via de mão dupla. Você, através da vitimização, da posição de coitadinho, de tenha dó de mim, tenha pena de mim, você pensa que está manipulando os outros. Esse é o seu jogo, manipular os outros. Mas, na verdade, sempre vão surgir pessoas que vão manipular a sua vitimização. Você é um coitadinho, né? Ô, Dove, então venha conosco, venha com a gente, venha aqui, vamos e tal. E aí você vai seguir o caminho. Sempre tem alguém para manipular o manipulador. Presta bem atenção nisso. Sempre tem alguém para manipular o manipulador. Porque isso é uma espécie de dimensão vibracional. Né? Se você se coloca num plano de manipulação, de vitimização, nesse plano você vai encontrar pessoas aptas
a manipular você, né? A manipular o manipulador. E assim vai ficar trocando. Você manipula daqui, o outro manipula de lá. E você fica nessa roda viva aí e não sai de lugar. Isso é uma coisa terrível, né? Mas é assim que acontece. Sempre vai ter gente para manipular o manipulador. As pessoas não prestam atenção, né? Que eu digo, presta atenção na vida. A vida ensina muito. Muito do conhecimento que você adquire não está nos livros, só nos livros, certo? Também está no grande livro que é a vida toda. Ok, gente? Então, o sentido da vida que nós estamos falando, e eu estou colocando subsídios aqui, é esse: você tem que buscar dar sentido à sua vida. Não existe um sentido pré-definido, sabe? Ah, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não existe isso pré-definido. Você tem que encontrar o sentido da sua vida. Sempre na polaridade positiva, sempre numa vibração mais elevada, uma vibração de alma, de espírito. Você tem que procurar isso. Tem que ter tempo, deixar de, sabe, aproveitar o seu tempo melhor para descobrir, trazer à tona o sentido da sua vida. Muitas pessoas que eu já conheci nesse mundo, nesses meus tempos de vida aqui, muitas pessoas, já conheci inúmeras pessoas que descobriram e deram um sentido para a sua vida, um sentido positivo, afirmativo, né? Uma vibração elevada, etc. Então, todo mundo, né? A vida está aí à disposição para quem quer realmente dar um sentido a ela. Um bom sentido, um sentido afirmativo, positivo, etc. Ok, gente? Então eu fico por aqui hoje. E espero que vocês gostem desta reflexão. Esse é o meu desejo. Quem gostar, dá aí o like, né? Aonde tiver, no YouTube, no Facebook, etc. E pode sugerir assuntos e faça comentários. Às vezes eu sinto falta de comentários. Não é só comentário para elogiar. Comentário, às vezes, para sugerir algum assunto, etc. Tá? Vamos nos enturmar aí, vamos nos conectar nessa vibe, essa vibe positiva da vida. Ok? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.